Então, como eu disse anteriormente, agora que a turma, né, em sua maioria já está aqui, estou muito feliz de estar com vocês, de ter a oportunidade de trabalhar mais uma disciplina, né? A cada disciplina é uma nova experiência. Haja vista que nós já nos reunimos, nossa, já até me perco, né? Com disciplinas de creche, né, lá atrás, de matemática. Então, assim, agora a gente vai em outra disciplina. Essa disciplina é continuidade da disciplina do semestre passado que vocês fizeram com a Gabi, que é a pesquisa e prática pedagógica da educação infantil, só que agora a gente vem para a pesquisa e prática pedagógica dos anos iniciais, né? E eu também trabalhei a disciplina em parceria com ela, porque ela pegou a turma de vocês e eu peguei a B, né? No semestre passado. Então, agora eu estou com a turma de vocês, inverteu. E ela está com a B, né? Foi uma troca lá. E a gente... Isso, deixa eu admitir aqui. Ai, que bom ver a turminha cheia. E a gente tem aí uma proposta para desenvolver, eu vou explicar para vocês tudo direitinho, quero ouvir vocês também. Então, assim, antes da gente falar um pouquinho da disciplina, alguém quer me fazer alguma outra pergunta que esteja relacionada à aula em si? Alguma outra dúvida? Não, professora. Droga! Que droga! Tá, então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, eu também vou querer ouvir vocês. Eu nem vou abrir o slide agora, porque aí eu consigo olhar um pouquinho para os rostinhos. Lá nos slides, né, eu coloco um ponto, assim, uma discussão, perguntando para vocês, assim, quais são as expectativas de vocês quando a gente chama assim, quando a gente denomina, né, pesquisa e prática pedagógica dos anos iniciais. Como que vocês entendem essa disciplina a princípio? Alguém está com alguma expectativa? Gostaria de falar? Queria ouvir vocês um pouquinho. Boa noite, Cavalcante, bem-vindo. Boa noite, Fernanda, bem-vinda. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, colegas aí. Boa noite, Juliana. Professora, eu estou com expectativas. Oi? Eu estou com expectativas. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Quais exatamente? Assim, que tipo de expectativas você tem? É um tema que eu gosto, né, professora? Entendeu? Aí eu quero, assim, evoluir nisso aí, que é um caminho que eu quero me aprofundar, entendeu? Entendi. E o que vocês acham que a gente vai trabalhar aí? Assim? Você já tem uma experiência, né, com a disciplina nos anos na educação infantil. E como é que vocês acham que a gente vai desenvolver aí esse semestre? Rodriga, Oi, Poli. no caso, você sabe mais ou menos o que a gente pode trabalhar na prática agora, nesses tempos de pandemia? Então, deixa eu entender. Você está me fazendo uma pergunta ou você está me perguntando se tem relação com isso? Não, estou fazendo uma pergunta assim, para saber como, nesses tempos de pandemia, a gente trabalha com a prática, indo lá, da forma que eles querem que a gente faça, mas não só a avaliação, mas se tiver algum tipo de trabalho prático. Porque, por exemplo, no outro semestre, Gabi estava falando sobre a prática de educação infantil, e ela falou que muitas atividades a gente poderia ter feito dentro de sala e tal. Como agora já tem essa proposta da universidade, aí eu estou te perguntando, né, o que a gente poderia fazer. Ah, sim! Nossa, tenho muito para falar sobre isso. Então, Poli, assim, a proposta... Claro, quando a disciplina foi pensada, ela não foi pensada com a chegada de uma pandemia, né? Mas é possível, né, que no desenvolvimento da disciplina e das aulas e dos dias que forem práticos, que a gente faça um link, sim, até para ajudar vocês que estão envolvidos nesse cenário, né?
Mas, assim, depois eu até vou compartilhar a ementa, estou fazendo uma revisão, eu e a Gabi, e eu vou estar mostrando para vocês em etapas, né, de que prática nós estamos falando, né? E quando a gente fala dos anos iniciais do ensino fundamental, e quando a gente pensa na pesquisa e na prática, o que vem à mente de vocês? Sabe, a partir dessa fala da Poliana, quando ela me pergunta, o que vem à mente de vocês quando a gente fala de pesquisa, de prática? A Poliana perguntou, será que a gente vai estar também aprendendo algo prático durante, não é isso, Poliana? Já que estamos inseridos nessa pandemia, pensando na realidade, né, que a gente vivencia hoje, é isso, né, Poli? Isso, porque assim também, da mesma forma que a criança, né, que ela sai da educação infantil e vai para o Fundamental 1, ela tem essa transição, né, tem essa fase de adaptação, né, porque sai daquela de bebezinho, vamos dizer assim, né, e já tem que crescer mais um pouquinho, passar de fase. Os professores, acredito eu, que é a mesma coisa, né, porque por mais que o lúdico ele possa ser usado, né, até o ensino médio, mas é diferente de você tratar uma educação infantil e até a forma que você vai tratar os anos iniciais. Eu estou dizendo isso porque no estágio que eu pude vivenciar, né, tá indo na creche porque foi particular, né? Uhum. Então eu vi a forma com que os professores lidavam, as crianças, e por trabalhar numa escola onde tenha o Fundamental 1, né, agora que os professores, como eu falei para você, não estão indo, muitos não estão indo, então os mediadores têm ficado em sala. Então, aí eu vejo, né, como você vai do primeiro ano até o quinto, como eles se comportam, como é dar aula para eles, né? Do primeiro ano, dá vontade de dar um soquinho em cada um, né? Meu Deus, Poliana do céu! Não, eu gostei, até que eu gostei, mas a questão do primeiro ano, tem um garoto que fez uma malcriação que eu falei, meu Deus, um soco nesse garoto! Poliana, tô gravando! Deu vontade. Deu vontade. Tá dando print, claro. Não. É o quê? Mas, Poliana, mas não... Não fala essas coisas, por favor. Ué, gente, vontade é uma coisa que dá e passa, ué. Não, olha, eu estou te entendendo. É que dependendo da reação da criança, do comportamento, a nossa capacidade de a nossa habilidade de autocontrole, ela nem sempre, né, nos respeita. Claro. A gente sorri e fala assim, que lindo! Não falo que lindo, não. Não falo Na que cabeça lindo. eu tenho que falar, né? Como é que é? Na minha mente eu tenho que falar. Na minha mente. Tá, entendi. Tá. Para poder controlar, entendeu? Entendi. Mas assim, eu te entendo. Quando você cita, eu estou brincando, estou falando com você, não brincando, falando sério, sobre a nomenclatura aí, né, Poliana? Mas eu te entendo, porque... e aí, isso também vai te mostrando, sabe o quê, Poliana? Essa experiência, ela vai te mostrando, assim, onde é que eu me enquadro bem enquanto docente, né? Que faixa etária que vai fazer com que o trabalho seja positivo, tanto para mim quanto para o meu aluno. Porque o que mais tem... um perfil, né? Isso, é o perfil, é isso aí, é o perfil. Então, por isso que o estágio é importante, né? Porque a gente vai presenciando determinadas situações e a gente não tem como deixar de usar de empatia e se colocar no lugar ali. A gente acaba se envolvendo. Então, e se fosse comigo, como é que eu reagiria? Como, né? Enfim, mas pode continuar. Você estava falando aí, pode concluir. Pulando o soquinho. Terrível ela, cara. Aí eu fiquei um tempo com o quarto ano, terceiro. Por isso que eu falei para você que é complicado, o professor não está indo, porque o índice de crianças que não foram alfabetizadas está, assim, gritante. Mesmo. Se na sala tem de 5 a 6 crianças, uma está sendo alfabetizada. Uma. É uma a cada sala. Aí você imagina, do primeiro ao quinto ano.
Até o 5º ano. Eu não só imagino, como eu fico pensando, tem famílias, Poliana, que não tinham condições de colocar na escola privada, tá? Mas colocaram a criança na escola privada, sabe? Ali, de modo suado, juntando, para tentar dar conta desse déficit. Mas, olha, visualiza. Vou dar um exemplo de um caso essa semana. A criança estudou online, né, desse formato, assim, de casa, atividade, o ano passado todo. O ano passado todo era que ano? 1º ano. Ou seja, não se alfabetizou. Quem é o aluno que conseguiu se alfabetizar durante o ano de 2020? Minhas hipóteses, né, tudo indica que são aqueles que, de alguma forma, têm um respaldo, que tem alguém que, assim, tem muito desejo, sabe? Ou um explicador, ou uma mãe que está ali todo dia pedindo ajuda, porque são, é como você falou, é um em tantos. Então, esse caso dessa criança, ele agora está no 2º ano, está perdidinho, perdidinho. E a mãe, colocou em escola privada, né? E a mãe quer ajudar a criança e tal. Só que existe aí, gente, uma ruptura, né? Um processo que não aconteceu, que foi o processo de alfabetização. E agora é correr contra o tempo, até que ele consiga ser alfabetizado. Ou não, de repente ainda não vai ser esse ano. Então, Mas olha só, Adriana, 1º, 2º ano ainda é admissível, né? Porque a gente sabe por causa da pandemia. 3º, 4º e 5º ano é o quê? é só Deus, minha filha. Que a Olha, alfabetização não estava em pandemia, não. ai, Aí é gente, complicado, entendeu? nem fala, Eu sei que tem nem... crianças no 2º e no 3º ano que a mãe, eu acho que não teve mais condições, tirou do particular, né? Também E teve botou lá. isso. A criança veio com uma base, né? Isso. Perfeita. Aham. Agora, algumas crianças que estão conseguindo, né, acompanhar, porque a mãe botou na explicadora, só assim mesmo. Fora isso, um desastre. Um desastre. Mas Olha, levando o que Polly está falando, a minha turma de 3º ano, eu tenho 19 alunos e 7 alunos estão em processo e um não sabe nem as vogais. ai, meu Deus. Né? Sendo que também foram alfabetizados presencialmente. Uhum. Então, é bem agravante, né? Isso não é somente da pandemia, tá? Se agravou muito, mas que é uma coisa que tem vindo lá de trás e é muito preocupante. Né? No remoto desse ano, que eu voltei no híbrido em julho, né? No 1º semestre, desses alunos, somente 2 assistiam a aula e eu só tinha ciência desses 2 Nossa Senhora. que estavam com dificuldade, estavam em processo de alfabetização. O restante foi chamado na escola, os pais não compareceram, eu não sabia nem como que estava, aí agora apareceram, para o híbrido apareceram. E aí que a gente está vendo como é que eles estão. Que situação. Eu fico pensando aí os próximos artigos científicos sobre a alfabetização, sobre a realidade. Quer ver uma coisa? Gente, na verdade, o que a gente está discutindo aqui meio que já tem a ver com a disciplina, tá? Porque a gente... Interessante isso. De uma forma natural, o assunto vai, né? Ele vai vai ganhando espaço aqui entre a nossa discussão. Porque, assim, você vê, nós tivemos o censo de 2019, né? IDEB, sinceramente, eu não sei qual vai ser o sentido de avaliar, né, se a taxa de insucesso se aumentou, se evasão. Eu não sei. Não, vai ter um sentido, sim, porque você vai perceber a disparidade, né, a diferença, vai gritar. Porque se antes, né, nos anos iniciais até que não, que eles atingem o IDEB, sim. Mas, até então, né? Mas nos anos finais do ensino fundamental, que o IDEB estava sempre abaixo da meta proposta
pelo governo federal. Vamos ver como é que vai ser esse censo desse ano. Ou, né, se teremos o censo 2021, que é a cada 2 anos, eu fico aí me questionando em alguns pontos, sabe? Gente, muita luta, sabe? Olha, professores alfabetizadores. E mesmo os que não alfabetizam, como disse a Érica, né? Que também tem um ciclo, então, ok, pode acontecer um pouco mais para frente. Mas, assim, professor de 4º e 5º também, Poliana, concordo. Não, mas essa semana eu fiquei com uma turma de 5º ano. Ou me deram a matéria de matemática. Eu falei, quase que eu chamei você pelo pensamento, Adriana, me ajuda. Podia ter chamado. Mas foi uma coisa assim, não, mas foi simples. Quando falou assim, dá matemática para eles, eu falei, caraca, matemática, mas tudo bem, foi uma coisa acredito. Simples. Não, peraí. Eu não acredito que quando falar da disciplina você pensou isso. Poliana, não me diga isso. Não, eu falei assim, caramba, matemática, mas vamos lá. A Adriana ensinou. Melhorou. A Adriana ensinou, então vamos lá. Melhorou, então, Poliana, tipo assim, melhorou. Mas, assim, as crianças não sabiam muito mal multiplicação, né? Eu falei, pô, sim, fica difícil, né? Fica bem complicado. Ainda não tem professor? Ai, gente. O que esperar da educação? Gente, o que esperar da educação? A luta... Na verdade, Poliana, eu até vou refazer essa frase. Vou reformular. Eu nem sei o que esperar dos professores, sabe? Porque a gente está vendo aí que são várias lacunas, né? Que precisam ser preenchidas. E a gente vai ter que ter muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Principalmente professores dos anos iniciais, tá? Porque enquanto os professores dos anos finais do ensino médio estão se preocupando, mas a gente está falando aí de um início, né, de uma alfabetização. O que vem por aí se essa criança não está alfabetizada, né? Adriana. Oi, Andréia. A gente está muito preocupado com as crianças, muito mesmo, por causa da defasagem, mas nós também estamos muito preocupados com os professores. Tem professor indo para psiquiatra, tem professor que não tem mais condições. Você está nessa vibe aí, você sabe muito bem como que é sacrificante. O ensino híbrido está tirando o couro, coitados. E assim, os alunos recebem uniforme, recebem todo o material didático, recebem a merenda, recebem cesta básica, e o professor é só aquele salário ali, e toma ali internet, e telefone pifando, e eles não têm mais vida dentro de casa, porque a casa virou um estúdio, e eles têm que dar aula na escola e em casa, então a gente está com uma proporção bem grande. A minha diretora está estafada, ela teve que se ausentar, tirar férias forçada, porque não aguentou, porque tudo é no Conecta, é no Sigelo, são esses aplicativos novos que a gente tem que entrar. Então, gente, eu acho, lembra aquela historinha de que um dia não ia ter mais professor? Eu acho que as coisas estão caminhando para isso, porque o ensino está maquiado. A gente se sente, eu pelo menos me sinto enxugando gelo. Desculpa, Andréia. Os professores, mas está enxugando gelo, mas está se matando, né? Isso. Para enxugar gelo. Essa história da aula remota na escola, né? Eu vou para a escola e trabalho de 8 às 11. De 11 a meio-dia eu tenho que dar aula online, mas a escola não tem internet. E aí os pais acabam cobrando, às vezes mandam mensagem para o professor, você não está dando aula online. Mas eu não posso dar aula online se eu estou na escola e a escola não tem internet. A minha escola, pelo menos,
Aí a gente via, né? Claro, não, aí tem que conversar com a direção. E a direção acaba também suportando uma sobrecarga em cima deles grande, né? Porque eles têm que resolver tudo. Né? Na minha escola tem que ter lá um negócio que queimou, mais um repetidor de sinal não sei para onde, mais um modem não sei de quê, para poder dar conta da escola inteira, né? Porque a prefeitura não resolveu o assunto. Né? Aí outra coisa assim, que a gente acha um absurdo. Vem agora outro diagnóstico para as crianças, em agosto, que a gente vai enviar para casa e quem vai responder são os pais. E aí isso volta bonitinho, né? A gente corrige tudo certinho. Maravilhoso. A letra do pai. E a gente tem que responder a planilha e para a prefeitura está tudo bonito. Mas Então, a avaliação diagnóstica vai ser feita em casa? É feito em casa. Ah, gente, pois Pessoal, é. No início do ano foi feito da mesma forma, Adriana. As crianças levaram uma atividade diagnóstica no início do ano e nós tivemos que responder. Na minha turma estava 100%, todo mundo praticamente acertou tudo, dos que entregaram, né? E agora, em agosto, os que estão híbrido, eles vão fazer comigo, né, na sala. Então, tá beleza, eu vou ver o nível deles, Sim. apesar de já saber, porque eu já estou em contato. E o povo que está em casa? Pois é. Que manda tudo pronto. Eu estou perguntando porque quando você fala na avaliação diagnóstica, é inevitável, principalmente com crianças. A criança está ali, mãe, tia. A tendência ali é, sim, interferência total do responsável. E é por isso que o professor adoece, né, Adriana? Pois Porque você é. tá vendo que o negócio não anda. E o tempo que você está fazendo aquilo com aquela criança, você poderia estar alfabetizando, estar fazendo outro trabalho. Né? A gente tem que fazer aquele trabalho paralelo com eles, né? Dentro da sala, daqueles que estão ali. Aí ainda tem a questão do híbrido, são 2 grupos. Aí aquele povo que está sendo alfabetizado vai para casa, fica uma semana, não faz nada naquela semana. Quando volta, não sabe mais nada. Meu Deus. Né? Porque não tem uma continuidade. Isso é verdade. Então, isso é muito complicado. Aí o professor adoece, a gente está enxugando gelo. Né? Quando chegar no final do ano, a gente para e fala assim, vou avaliar o meu trabalho. Caramba! Então, a gente adoece. Realmente, o índice de professor... Né? Aí eu entendo muito o professor que está tirando licença, que está se aposentando, que está... Porque ele não está tendo expectativa, ele não está tendo esperança, ele não está tendo nada. E muito professor não está se adequando a essa situação. Justamente. Não está. Justamente, não está. Complicado. Eu assim, hoje... Um amparo. Hoje Desculpa, André, de novo. Não, tudo bem. Pode falar, gente. Gente, a gente está numa disciplina de pesquisa e prática. É desabafo. É mais um desabafo mesmo, porque a gente fica muito quieto. Né? Mas sabe por quê? Porque quem está na prática já está vivendo. Então, vocês que não estão, vão observando que não é tão fácil, é muito complicado. Antes de não ter essa parte digital, já era difícil. Agora está insuportável. São muitos fatores envolvidos nisso, né? Como professora da educação básica, né? Que hoje, já não trabalho com anos iniciais há algum tempo, mas tenho aí 20 anos de anos iniciais, mas como professora de educação básica, trabalhando nos anos finais e médio, eu passei por uma situação dessa, antes do recesso, que o Estado deu um recesso aí, os recessos esse ano não coincidiram, né? Nem privado, nem nada. E eu entrei, a turma tem 30 e poucos alunos, né? E nesse dia eu cheguei lá, tinham 4 alunos. Mas antes de chegar lá, eu já tinha acordado 6 horas da manhã, postado atividade na plataforma, porque os alunos que não foram para lá, eles tinham que abrir a plataforma. Então, assim, é o famoso trabalho dobrado, né? E aí, na hora que eu postei atividade, sabe? Aí eu parei para refletir sobre o que eu estava inserindo ali. Eu estava trabalhando um conteúdo que é chamado de probabilidade. E aí eu falei assim, gente, mas como que eu vou botar essa parte aqui? Eu não posso botar isso aqui.
Se eu botar isso aqui, eles não vão conseguir desenvolver sozinhos pela plataforma. Aí veio outro questionamento. Não, mas peraí, eu não posso negar a aprendizagem para o meu aluno. Ah, mas o que é pior? Colocar ou não colocar, já que ele não está indo à escola? Então, assim, isso tudo, aí você chega lá achando que vai encontrar pelo menos assim, 1/3 da turma, você encontra 4 ou 5. Exatamente. Aí você quer adiantar um pouco com eles. Caramba, estou aqui no presencial. Eu estou falando de adolescentes agora. Estou aqui no presencial, poxa vida. Mas aí você pensa, peraí, mas que estão em casa, vai ficar só naquilo enquanto eu vou... Gente, são muitas preocupações. E realmente, os professores estão cada vez mais adoecendo. A gente vai ter aí uma luta por saúde mental até as coisas se equilibrarem novamente. Entendeu? E o pior, não vai ter respaldo nenhum, porque o aluno, ele está recebendo a cestinha básica, recebendo todo aquele aparato. E o professor, ele não tem a ajuda de custo, internet, telefone. Eu tive que trocar, meu telefone bugou, Adriana. Meu telefone amanhã dormiu bom e amanheceu morto. Eu tive que comprar um telefone. Não estou rindo da situação, não. Eu estou rindo porque se não fosse triste, seria cômico, gente. Exatamente. Aí, olha só, nós temos pais que têm 3 filhos no mesmo horário. Como? Que aquela criança vai assistir aula, os 3 turmas diferentes, sabe? Aí, mas eles têm a oportunidade de não irem e fazerem a apostila. E o professor? Ele pode ficar doente e não ir aquele dia, ele pode dizer que a internet dele está ruim, os pais vêm de pau em cima, vão até para a educação reclamar. Eu estou falando isso porque eu estou na secretaria, na direção, como adjunta. Hoje eu vim para casa cedo, me deu uma crise de ansiedade, porque é professor cobrando isso, cobrando aquilo outro, aquela coisa. Soraya falou assim, André, você está parecendo que está explodindo. Eu falei, minha cabeça não está cabendo mais. Não está cabendo mais nada. Ela vai para casa descansar, que eu já fiquei em casa, que ela tirou férias forçada, mas também está sob efeito, ela está em tratamento. Por quê? Porque a gente tem que dar conta do suporte da Conecta, suporte da Sigelo, da E-Cidade. Meu Deus, é enlouquecedor. Aí eu imagino essas crianças em casa, com os pais trabalhando, né? Que elas, tadinhas, ficam com a avó ou com ninguém, porque nós temos muito que fica com ninguém. Como que elas estão se virando? Como que elas vão se lembrar da outra semana? Me explica. Aí você pira. Porque quando a gente é humano e pensa no outro, a gente pira. É verdade. Entendeu? Não é Andréia, simplesmente o professor quer que o aluno se lasque. Nossa Senhora, gente, é doído você ouvir isso, porque o que a gente mais zela é por eles. Andréia, você escola pública ou privada? É pública, da rede. Aonde você está como adjunta, né? Vai até que faixa ali no etária? Maurício Antunes. Lá é até o 5º ano. Uhum. Do 1º ao 5º. Maurício Aí a Antunes. gente está naquela ansiedade. Eu já falei, eu nunca posso ser alfabetizadora, porque a gente já tem aquela ansiedade de querer que a criança acompanhe, cada um tem o seu tempo. Eu nunca poderia ser. Aí agora, você imagina agora, Adriana, eles em casa, metade na escola, aí vão para casa, exatamente o que falaram aí, quando voltam já não lembram. As professoras estão surtando de ansiedade, tadinhas. Inventa conteúdo daqui, brincadeira dali, a escola já parece uma coisa de sucata, porque elas ficam criando. Temos professoras que moram no Rio, que vêm com aqueles bolsões, coitadas, cheia de material, aí saem frustradas, porque elas estão tentando, elas estão dando o melhor delas, mas o sistema não está permitindo, a pandemia ela não está
ajudando em nada. Está complicado. Mas, Andréia, olha só, esse concurso, o último concurso que teve aqui, veio muita gente de Niterói e do Rio, né? Fazer, como também aqui na escola tem um monte. Aham. A maioria disse que no Rio está pior que as escolas daqui. Por mais que a gente saiba que ainda precisa melhorar muito, do Rio, as públicas parece que é um lixão. Não tem Olha higiene, isso. está tudo caindo, não tem material nenhum para trabalhar. Aqui, pelo menos na escola, eu não sei aí no Maurício Antônio, mas aqui no Carlos Magno tem uma papelaria rica. Gente, muita coisa ali que os professores pegam para poder usar. É mais fácil, né? Você não precisa gastar do seu bolso, dá para você Não, produzir. Poli, nesse caso, é o que eu estou falando, nesse caso de suporte para o aluno, material, tem tudo, material higiênico, e olha, as crianças estão se comportando melhor do que os adultos, tá? Nossa, imagina. Eu estou assim, vendo uma porção de robô. Tem isso também, a gente acostumou, abraça o amiguinho. Exato. Agora é tudo contrário, gente, dói, gente. Eles vêm tia com o bracinho aberto e você tem que falar assim, não pode. Chega para lá, afastar a criança. Tudo está sendo muito doloroso. Então, Poli, olha só, aqui nós temos todo o suporte para a criança, material didático, folha, gel, merenda em abundância, tudo bem nutrido, direitinho, perfeito. O que eu estou questionando é assim, o professor ele está se matando, ele está trabalhando no Conecta, na escola, no WhatsApp, entendeu? Tem o Conecta é o quê? É o quê? Um software da prefeitura? É uma plataforma da prefeitura, Mas o professor tem que estar ali ao vivo, tá? Entendi. Gente, realmente, Andréia, tudo que você mencionou aqui, as outras meninas também, tudo que foi mencionado aqui é uma realidade árdua e que não tem como mudar, né? Eu sei que a pandemia ainda não acabou, mas ela mal acabou e a gente já está pensando em como eu fico pensando também, gente, assim, antes a gente ficava com um discurso de que, ai meu Deus, tem que melhorar, os resultados de português não estão bons, de matemática não... Agora a gente vai ter que ter outro cuidado, né? Além das competências cognitivas, tem também as competências socioemocionais. Então, não vai poder ficar só no papel da BNCC. Como é que a gente vai dar conta de cuidar desses professores, né? Como que políticas macrosistêmicas, porque isso aí vai ter que vir de cima para baixo, né? O que vai ser feito, sabe? Porque realmente não dá para voltar. O que pode ser feito hoje é reparar alguns danos para um possível recomeço, e isso vai demorar. Mas, Dri, eu não estou vendo a preocupação com o professor. Eu estou vendo a preocupação com o aluno. Eu não estou vendo ninguém pensando no professor. Porque o professor está vindo em coletivo do Rio, pegando vários coletivos, entendeu? Eu estou vendo o professor gastando o dinheiro dele para usar a internet, porque ele tem que ter. Por que você ainda não entrou na aula? As mães entram no Zap. O que aconteceu? Não vai ter aula hoje, não? Ah, mas minha internet caiu. Quer dizer, o do professor não pode cair, mas o aluno tem a desculpa de que não tem a internet, de que a mãe tem 3 filhos. O professor está pirando de tanta cobrança. Sim. E ele, o aluno recebeu cesta básica, recebeu material, tênis lindos, isso. O que o professor recebeu, Adriana? Mas, Andréia, assim, parando para pensar assim, não estou dando nem a minha opinião, não, mas assim, esses professores que vieram prestar esse concurso aqui foi uma escolha, né? Vou botar assim. Não, mas quando eu prestei, olha só, eu sou concursada há 16 anos. Quando eu prestei o concurso,
Eu não sabia que eu ia ter que pagar a internet para eu dar aula sem, Não, mas eu sem não estou uma... falando de Ó, internet. Niterói, eu soube por uma amiga que Niterói tem uma ajuda de custo de R$ 1.500 por conta disso aí, para comprar telefone Eu não estou falando questão de novo. internet, estou falando questão de vir do Rio. Porque, por exemplo, tem uma professora lá, são vários, mas tem uma professora que mora na ilha. Tem outro que mora em São João de Meriti. Prepara e pensa, cara, será que ele não sabe a logística de lá até aqui? Sabe? Deixa eu falar. Não existia a pandemia. Deixa eu falar Não uma coisa para existia a vocês. pandemia. Todo o nosso assunto aqui, toda a nossa discussão, né? São 2 pontos. Um deles, isso tudo começou por causa da alfabetização, né? Que é onde eu estava conversando ali com a Poli, depois a Andréia falou também. E aí chegamos no professor, né? Essa questão, e isso é nacional, né? O que mais temos são professores de um município que trabalham em outro, ou vice-versa, né? E isso se dá por várias razões. Aí eu estou provocando aqui uma reflexão, não para a gente prolongar, não, porque eu vou entrar aqui nos slides, mas é só para a gente pensar um pouquinho. Essa questão de, poxa vida, né? Vem de longe. Realmente, eu entendo a Andréia, a preocupação dela, também entendi a fala da Poliana. Eu já sabia, obviamente, mas não sabia, como disse a Andréia, né, desse impacto, e que agora ele teria que usar os próprios recursos, enfim. Mas o que a gente percebe diante disso, né? Os professores, eles constituem-se profissionais, né? Eles são uma classe de trabalhadores do Brasil que, por ainda não terem o valor, claro que você vai encontrar um município que valoriza mais, realmente, se compararmos municípios, Maricá é um dos municípios que está, assim, mais à frente, sabe? Porque exatamente, o nosso município valoriza mais. Isso aí. Mas a verdade, gente, é que bem antes da pandemia, tudo isso que acontece, professor que faz concurso para outro lugar, é por quê? Porque ainda não temos a valorização que deveríamos ter para que nós pudéssemos nos ocupar de uma única escola, de um único espaço de trabalho, uma única... Mas não é. E aí, às vezes, o professor... eu mesma tenho uma amiga que trabalha lá na Maré, né? Como professora de educação infantil. E ela falou, Adri, eu ganho bem lá na Maré, né? Então, eu não vou sair de lá, que a prefeitura parece que ela dá uma ajuda também quando é área de risco, né? Isso. E aí ela fez uma tal de dobradinha, não sei como é que é, pronto. Só que eu fico pensando na locomoção. Mas é assim, não depende só, né, de você, só dos seus planos. Tem muitos fatores envolvidos nessa problemática. E é uma discussão que sabe quando que ela vai acabar, meus amores? Nem tão cedo. Nem tão cedo. Infelizmente, mas é revoltante. Eu penso... hoje, quando vocês sabem que eu estudo saúde mental de professores, né? Já tem 4 anos. Então, eu vai trabalhar a beça aí no futuro, hein? Em nome do Senhor Jesus. E eu posso, de coração, Andréia. Assim, eu tenho realmente um desejo, e eu já faço isso, né? No mestrado, o projeto aqui de Maricá foi muito interessante. Os resultados da pesquisa também, depois do programa que eles participaram. Eu fico pensando assim, mas isso aí, se a gente pensar em Brasil, né? É uma coisinha em 1 milhão. Quantas ações não seriam necessárias para ajudar esse profissional, né? Para que a gente possa dar um suporte. Então, a gente vai precisar se refazer, sim. Os professores, meu Deus, os que ficarem e não saírem de licença, nossa, serão muitos processos de resiliência. A alfabetização também vai ser um desafio a ser vencido, porque só somatizamos problemas com a pandemia, né? Imaginemos, já tínhamos os problemas anteriormente a isso, né? A gente já tinha os problemas de alunos. Ai, meu Deus, dificuldade na leitura, o aluno é isso, tá letrado. Imaginem agora. Então, meus amores, vamos
ver o que é possível. E aqui, dentro da nossa disciplina, eu até gostei muito, né? Talvez alguns pensaram assim, poxa vida, mas a discussão está sendo sobre professores, sobre alfabetização, mas isso tem tudo a ver com a disciplina. Porque quando a gente fala em pesquisa e prática, né? Quando você pensa em pesquisa, você está ali, né? Se respaldando na teoria, você está investigando e tudo mais. A prática é, de fato, consolidar, né? O que é teórico, né? Você vai pôr em prática. E eu fiquei pensando quantas coisas, né? Quantos fundamentos nós temos da educação, quantos teóricos, né? Nos dão aí direcionamentos para entendermos essa relação entre teoria e prática, como que deve ser o trabalho do professor. E a gente está aqui falando exatamente de quê, né? Dessa nossa preocupação com a alfabetização, né? Dessa nossa preocupação com não só com a saúde desse professor, mas também com a prática dele, porque ele também acabou se desanimando. Muitas outras coisas aconteceram. E o que a gente discutiu aqui hoje já está virando artigo científico, sabe? Assim que começou a pandemia, já começou a investigação nas escolas sobre o impacto da pandemia, né? E é isso. Depois vai vir aí, ó, podem anotar, vários artigos sobre o impacto da pandemia no processo de alfabetização. Mas já deve ter, tá bom? Já deve ter. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Eu fiquei até curiosa. Aguenta aí um pouquinho. Só um instantinho sobre isso mesmo. Fiquei até curiosa. Olha só, vou botar aqui, impacto da pandemia. Já vou no Cielo logo. Na alfabetização. Vai, meu filho, vai. Olha, efeitos da alfabetização. Ó, tem um artigo aqui, 2020. Como será a aprendizagem na volta às aulas após a Covid? Aí tem um assim, efeitos da alfabetização aplicada no ensino remoto. Efeitos, já sabe o que isso quer dizer, né? Que resultados são esses, né? Está na Cielo. A Covid-19 e a volta às aulas. Ouvindo as... Gente, já temos publicações já. Olha isso aqui. Peraí. Alfabetização de crianças. Não, porque essa discussão, eu também vou aproveitar essa discussão nossa para alguma das nossas aulas aqui, tá? Porque a gente está falando de pesquisa e prática, mas a gente também não pode deixar de considerar o cenário atual. Entendeu? Então, eu acabo que estou dando uma olhadinha aqui, ó, alfabetização de crianças em tempo de pandemia e aulas remotas. O que dizem e fazem os professores? A gente já tem aí, tá vendo? Isso já é ciência. Já tem várias publicações, imagino depois, porque a gente tem as publicações com esse impacto inicial. Mas quantos anos já estamos? 1 ano e meio de pandemia, não é isso, gente? 1 ano e 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, não é isso? Não começou em fevereiro do ano passado? Então aí é só para a gente refletir um pouquinho, né? O impacto já em torno aí já vai atingir o quê? 2 anos. Nós teremos muitos dados, podem ter certeza disso. Vai ter muito artigo científico publicado sobre a questão da alfabetização e também para o professor. Não tenho dúvida disso. Meus amores, então, e aí, tá tudo bem? Vocês estão aí, né? Discutimos a beça. E aí, falando disso, né, dessas problemáticas, né, deixa eu puxar aqui o... E aí, falando dessas problemáticas que são reais, né, gente? A gente provocou aqui uma discussão baseada em evidências, né, que vocês mesmos, enquanto profissionais, enquanto professores, enquanto diretores, estão vivenciando e sentindo na pele essa transição, eu nem sei como denominar,
Bom, e aí, como vocês já sabem, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso seguir aqui, gente. Tudo bem? Tudo bem, professora, pode seguir. Beleza. Então, como vocês já sabem, hoje é uma introdução para a disciplina, na verdade, e eu vou até deixar anotado. Podem apresentar a professora, né? Ah, mas a professora vai se apresentar. Você é uma figura, Cavalcante. Eu vou até deixar anotado aqui essa questão que vocês trouxeram para discussão. Adriana, depois de 3 anos direto, vai apresentar mais o quê, né? Deixa ele, já sabe até a comida preferida do meu filho, tô brincando. Já não tem nem mais o que apresentar, fala para ele, Márcia. Ai, meu Deus. É que ele está com a mente esquecida. Ai, gente. Sabe, eu estou anotando aqui, vocês não têm noção como que essa discussão de hoje está me gerando aqui ideias. Eu estou anotando aqui como é que a nossa disciplina, né? Como é que a gente vai trazer isso à tona aí, essa questão da atualidade. Já que a disciplina fala de pesquisa e prática. Covid. Pronto. E aí, quando a gente fala, né, em pesquisa e prática pedagógica, nada mais é do que fomentar aí a importância, né? Você está aí pensando nesse profissional pesquisador, investigador, a busca pelo novo, né? Aquele profissional que não se contenta, que não fica na zona de conforto, mas que vai pesquisar para pôr em prática, né? Que vai, sim, entender a teoria, entender os autores, para ver como que isso pode se tornar realidade, como que isso pode ser colocado em prática. E agora a gente discute isso, aborda essa temática mais à frente um pouco, nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Bem, então, educação, teoria e prática, né? A gente já conversou sobre as expectativas e tem uma frase de... Deixa eu só descer aqui a barrinha, né? Eu muito me identifico com essa frase, que acho interessante, né? Que a educação, qualquer que seja ela é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente para refletir que, Paulo Freire diz que ela é uma teoria do conhecimento, ok, né? Mas para ser educação, tem que se tornar prático. Então, isso eu acho muito interessante. E só para relembrar um pouquinho, né, que eu acho... Oi? Um minutinho, a senhora pode voltar lá que eu estou escrevendo aqui essa frase que eu gostei. Desculpa. Obrigado. Gente, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Uhum. Porque eu desativei o áudio, agora eu fico assim, parece que eu estou falando comigo mesma, né? E aí eu trouxe aqui essa estrutura só para a gente refrescar um pouquinho a memória, né? Porque por mais que nós tenhamos alunos aqui do curso de pedagogia que já trabalham há muito tempo, ou que são diretores, ou que são professores, auxiliares, mediadores, mas a gente também tem uma galera que não tem experiência, né? Então, assim, como a gente está numa disciplina que vai evidenciar os anos iniciais, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente pensar um pouquinho, né, no que era e no que se tornou. E nós temos, né, a organização nos sistemas, como que era, né? Nós tínhamos lá, né, o antigo CA, né, vocês devem lembrar disso, que era a classe de alfabetização, depois a primeira série básica, depois foi chamado de primeira elementar e primeira complementar, vocês devem lembrar disso também. Aí veio a segunda série até a 8ª série. Nós estamos falando de quê? De ensino fundamental, né? A educação básica, ela é composta por educação infantil, não é isso? Anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, que todas as duas compõem o ensino fundamental, então tem
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Então, como que é a estrutura da educação no Brasil? Educação básica e educação superior. A educação básica é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas nós, aqui na nossa disciplina, qual é o nosso foco? É um pedacinho do ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano. E aí eu achei interessante trazer essa tabelinha, que pode ser que ajude, né? Ensino fundamental, aí tem a resolução, né? Do Conselho Nacional de Educação, depois de algumas mudanças, o que era até a 8ª série, né? Transformou-se e foi do 1º ao 9º ano. Então, a gente tem aí os anos iniciais, que vão do 1º ao 5º, os anos finais, que vão do 6º ao 9º. Então, essa primeira coluna aqui representa, né, o que nós temos hoje quando pensamos no ensino fundamental brasileiro. Como que esse ensino é constituído? Do 1º ao 9º ano. Tá? Mas o foco vai para o 1º ao 5º. Tudo bem, gente? Ou não? Ô, professora. Oi. Foi legal. Eu não me lembro de ter tido acesso a essa informação. E para mim, pelo menos, foi muito importante esse slide seu agora aí, do ensino fundamental, porque eu não conseguia associar. Eu não tinha noção do que é 1º ano, 2º, 3º, que eu sou da época que realmente era só a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, e depois vinha 1º, 2º, 3º e acabou. E para mim era muito louco, então foi muito legal aí. Ai, que bom. Os colegas já tinham essa ideia, acho que já tinham, porque a maioria aí já estão nas salas. Quem já está em escola, essa turma aqui ela é bem mesclada, né? A gente tem alunos aqui com muita experiência de escola, né? Tanto na coordenação como na gestão ou na sala, mas a gente também tem alunos sem experiência nenhuma. Então, assim, tem que se fazer um equilíbrio sempre, eu achei importante. Mas vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu já trabalhei com alunos que, mesmo estando assim na ativa, né? Dando aula e tudo mais, eles só conheciam a estrutura do contexto no qual eles estavam trabalhando. Então, assim, agora a gente não tem mais o porquê ter dúvida disso. Lembrando que quando a gente fala de ensino fundamental brasileiro, eu estou falando do 1º ao 9º ano. O 9º ano é a antiga 8ª série, né? 8º ano, antiga 7ª série, e assim vai. Porque a gente começa a entender detalhes. E eu estava, semana passada, quando eu estava montando os slides, eu pensei assim, lá vai, assim, vou começar falando lindamente sobre pesquisa e prática nos anos iniciais. Aí o que o meu faro de pesquisadora me alertou aqui? Mas o que é esse ensino fundamental? Para que a gente chegue nos anos iniciais, né? Então, é isso aí. Não sei se alguém quer falar sobre isso, mas eu acho que eu posso seguir, né? Se alguém tiver ainda alguma dúvida sobre essa estrutura, né? A própria LDB, ela apresenta, né? A educação, como é que é estruturada, e aí ela fala da educação básica e superior, vem explicando o que a gente entende por educação básica, né? E, enfim, é por aí. Professora, só uma questão mesmo. No caso, essa resolução número 3, esse CNE aí, significa o quê? Conselho Nacional de Educação? E o CE... Conselho... esse CEB é uma outra sigla que eu não lembro agora, porque eu só foco no CNE. Tudo que eu dou aula e participo. É uma complementação, e eu esqueci, mas se alguém da turma lembrar agora, pode falar. Eu tenho aqui, depois eu te passo, Cavalcante. Tranquilo, obrigado. Tá? E assim, eu vejo, né, que quando eu fui preparar a aula, que eu fui buscar alguns artigos sobre os anos iniciais, eu achei isso curioso também. Sobre a prática pedagógica nos anos iniciais, nós nem temos tantas publicações assim, né?
A gente até tem, assim, voltado, por exemplo, para o ensino da matemática, né? Já que tem muitos alunos com dificuldade, leitura, sabe? Mas com esse foco são pouquíssimos. Bom, e aí existe uma fundamentação legal. Deixa eu ampliar isso aqui um pouquinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito como está aparecendo para vocês, né? De acordo com o Plano Nacional de Educação, né, a determinação da Lei 10.172 de 2001, que era de acordo com a meta 2 do ensino fundamental desse Plano Nacional de Educação, que é o PNE, de implantar progressivamente o ensino fundamental de 9 anos, pela inclusão das crianças de 6 anos de idade, tem duas intenções, né? Eu estou só voltando um pouquinho para a gente entender e para depois a nossa disciplina seguir. Talvez alguns estejam pensando assim, mas cadê a pesquisa e a prática? A gente vai entender primeiro onde a gente está pisando, para depois desenvolver, tá, gente? E aí, né, nessa meta que a gente até destaquei aqui, né? Oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam, cortou aqui, prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade. Né? Então, isso era uma das metas propostas pelo Plano Nacional de Educação. Bem, e aí, por que eu vou trazendo isso? Não sei se... Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Que imagem é essa aqui? Socorro. E aí eu vou retomando aqui o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que incentiva a criatividade e insiste na flexibilidade da organização da educação básica. Portanto, do ensino fundamental, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Né? Então, assim, já vem da LDB. Eu acredito que vocês devem ter tido alguma disciplina assim, né? Fala aí para mim. Que trabalhou leis. Deve ter tido, né, gente? Com o Rodrigo. Temos, professora, com o Rodrigo. Ainda estão tendo? Não. Ah, já tiveram, né? Sim. Ótimo. Foi com o Beleza. Rodrigo e aquela professora lá de... Também, ela deu alguma coisa. De Vassouras, que agora não lembro o nome. A Magda. Isso aí. Ó, tá, beleza. Então, não, eu estou perguntando porque aí, de repente, é algo que já é familiar, né? Mas eu estou trazendo por causa do ensino fundamental. Mas nunca é demais. Pois é. E eu estou trazendo também por causa do ensino fundamental, né? Já a referida lei no artigo 32 determina como objetivo do ensino fundamental a formação do cidadão mediante desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura. Olha aí, gente, que a gente estava conversando. Ai, meu Deus. O pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e também a formação de atitudes e valores. Gente, eu leio isso daqui pensando no que vocês falaram anteriormente, né? E dá, assim, um coração apertado, sabe? De ver que a gente está atingindo o mínimo, né? E ainda no artigo 32, né? Mediante também o fortalecimento de vínculos da família, também isso se perdeu, né? Em parte, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Bem, mole não. E aí, só reforçando, essa organização do ensino fundamental de 9 anos com acesso
de alunos de 6 anos, né? A nova organização deverá incluir no caso já inclui, né, os 2 elementos, os 9 anos de trabalho escolar, a nova idade que integra esse ensino, né? Porque a criança de 6 anos começa a fazer parte dele, e também ambos necessitam ser objeto dessas reflexões, né? Os 9 anos que integram o ensino fundamental, né? E essa criança de 6 anos, estou falando 6 anos, né, gente, como uma idade já considerada, né, para a criança do primeiro ano. Mas, assim, é só para a gente entender um pouquinho que também tem que se pensar nessa criança que começa a compor o ensino fundamental. E como vocês falaram, né, como está essa criança agora diante do cenário pandêmico, enfim. Como ponto de partida para garantir uma nomenclatura comum às múltiplas possibilidades de organização desse nível, né, foi então que o artigo 23 da LDB sugere-se o ensino fundamental, como nós já lemos anteriormente. Diz uma coisa, quando a minha barrinha preta fica no meu slide, ele só tapa para mim ou impede a leitura de vocês também? Que barrinha preta que você está falando? Não tem nada para vocês aí, não? Não, a leitura que você está fazendo. Barrinha preta não tem, não. Então é só para mim. É porque, assim, quando eu compartilho tela, a tela fica né, minimizada. Aí eu fico com a barra de rolagem, que é pretinha, assim, eu que escolho onde ela fica, mas dependendo do tamanho do meu slide, aí eu vou, subo e desço. Aí agora me bateu a dúvida. Depois de 1 ano e meio de pandemia, gente, será que isso aqui está atrapalhando a leitura deles também? Mas não está, não. Então, Não, Paulo, Adriana, não atrapalha, porque eu posso abrir e diminuir ao mesmo tempo. Só vou lá, pelo menos no meu celular, né? Ah, então tá. Ô, professora, para mim ela está retangular. Não, mas você consegue Mas ler é normal isso. Você consegue ler o texto, Cavalcante? Consigo, Então claro. tá bom. Mas as letras miudinhas, por exemplo, o ensino fundamental lá ficou muito pequenininho, mas dá para ler, sim. Tá bom? Então tá jóia. Se você tiver no celular, é só botar o dedinho que amplia. Será? Deixa eu ver. Então, isso é verdade. Deixa eu ver. E aí, né, na época, né, quando começou essa discussão, eu até coloquei aqui, né, o porquê que esse ensino fundamental a partir dos 6 anos, né? Na época, as pesquisas, né? Vejam vocês que esse IBGE aqui é do ano 2000, isso a gente já tem aí 20 anos, né? Pesquisas, 81,7% das crianças de 6 anos estão na escola, sendo que 38,9% frequentam a educação infantil, 13,6% as classes de alfabetização e 29,6% já estão no ensino fundamental. Esse dado reforça o propósito de ampliação do ensino fundamental para 9 anos, uma vez que permite aumentar o número de crianças incluídas no sistema educacional, né? A opção pela faixa etária dos 6 aos 14 e não dos 7 aos 15 para o ensino fundamental de 9 anos, segue a tendência das famílias e dos sistemas de ensino de inserir progressivamente as crianças de 6 anos na rede escolar. A inclusão, mediante antecipação do acesso, é uma medida contextualizada nas políticas educacionais. Quer dizer, são todos dados que já vêm dessas normas, resoluções, né? Que a gente só está aqui entendendo um pouquinho desse processo mesmo. Bom, e aí, no que se refere à prática pedagógica na educação, ela tem historicamente o desafio de responder às demandas que os contextos lhes colocam. Então, Paulo Freire, né, ele fala dessa teoria, já que a nossa disciplina é pesquisa e prática, ele afirma que a teoria ela não vai ditar a prática, né, mas ela vai servir para quê? Para manter a prática ao alcance, ao nosso alcance, de modo que
de forma a mediar e compreender de maneira crítica, né, o tipo de prática, de praxis necessária em um ambiente específico, em um momento particular. E nos anos iniciais do ensino fundamental, de que prática nós estamos falando? E aí eu queria ouvir vocês um pouquinho, né? Que prática é essa? Tudo bem que agora tem a pandemia que atravessou, mas se a gente não considerasse a pandemia, como é que é essa prática, gente, aos olhos de vocês? De que prática nós estamos falando quando pensamos em anos iniciais do ensino fundamental? Alguém gostaria de falar? Ô, meu povo! Quem é que trabalha, gente, nos anos iniciais? Fala aí, meninas, pelo amor de Deus. Eu. Olhe, quem mais? Eu estou afastada porque eu estou em direção, mas eu também. Aham, ótimo. Quem mais, gente? Eu, Adriana. Isso, Érica. Érica, meninas, vamos lá. Como é que é a prática nos anos iniciais? Como é que é o colocar em prática aquilo que a gente pesquisa para essas crianças? Que realidade é essa? Como é que é a prática nos anos iniciais? Porque quando a gente vai, assim, para uma formação continuada, né, com propostas inovadoras, eu acho o máximo, acho muito interessante, acho que a formação continuada, ela deve focar, né, realmente o que é importante ali no processo de ensino-aprendizagem. Mas como que é na prática os anos iniciais? Alguém gostaria de falar? Você diz o quê? Em termos de alfabetização, em termos de mostrar os conteúdos? Isso, não só na alfabetização que compõe agora, né? Mas também nos outros anos, segundo ano, terceiro, quarto, quinto. Como é que é isso? Alguém gostaria de falar? Adriana, eu já dei aula. Na minha prática, eu gostava de trazer para as crianças músicas, escrevia no próprio quadro negro aquela música, e ali fazia com que a criança reconhecesse as palavras, reconhecesse, né, o sentido da música, e eles ali mesmo cantavam. Teve até crítica dos pais que essa professora só dá texto com música, mas eu dava o texto escrito, mas eu ia lá e escrevia no quadro bonitinho, porque até a forma de fazer com a criança ver a diferença das letras, entendeu? Uhum. Isso é necessário. Isso no primeiro ano mesmo, né? Primeiro para o segundo ano. E eu sempre buscava fazer várias atividades que levassem a criança a desenvolver naquele momento das aulas. Precisava de muita pesquisa, Márcia? E muita, minha filha. Não era pouca, não. Era muita. Porque eu estava sempre querendo inovar, buscar algo que pudesse facilitar o aprendizado dessa criança. Entendeu? Eu tinha uma turma que era bem complicada, porque era uma mistura de idade, entendeu? Uhum. Crianças que eram repetentes, naquela época repetia, hoje em dia não repete, sim, com facilidade. E tinha criança especial na sala. Nossa, imagino. E o primeiro ano meu na sala de aula, olha, mas eu consegui vencer, porque o dia que eu peguei as crianças, minha filha, que eles não tinham comportamento nenhum, eu comecei a usar estrelinha de comportamento, premiar para poder conseguir o objetivo, e eu consegui. Tive ajuda, eu não fiz sozinha, não, tive ajuda. Porque nesse momento eu tive pessoas ao meu lado para estar me ajudando nesse esporte. Que bom, né, Márcia? Com certeza.
né? Porque Adriana, essa situação, Oi? você está numa sala bem com misturas, né, de idade, porque era assim, era distorção de idade assim completa. Quanto tempo tem isso, Márcia? Foi em 2007. Ai, tem bastante tempo, né? Até que Tem melhoramos bastante? muito nisso. Não, melhorou, mas era uma distorção imensa, E entendeu? aí, deixa eu fazer uma Com pergunta para criança com mau vocês. costume, hein? Já Sim. passei por isso. Márcia, uma pergunta, vou fazer para vocês que são da rede. O município tem classe de aceleração? Não. Eu acho que no Fundamental 2 tem, professora, que eu ouvi dizer que ali no Darcid não tem. Dois pode ser, mas não. No Fundamental 2, eu acho que tem. Não tem. Porque o 2 é aquela história, são pessoas já com certa idade, né? Certo. E aí, isso pode São acontecer. adolescentes, né, na verdade. Isso aí. Adolescentes repetentes. No estado... Ô, Adriana, Oi, André. se a escola se propor, ela consegue fazer a classe de aceleração, né? Faz, porque nós fizemos. E o que você acha, Andréia? Hã? Sinceramente, o que você acha da classe de aceleração? Bom, no trabalho que a gente... É um trabalho árduo, porque cada um, né, com suas debilidades lá, com suas necessidades. Mas você acha que é funcional? Achei. Achou? Achei. Deu resultado. Sim, André. Deu resultado. Eu lembrei que quando eu comecei a trabalhar trabalhar como mediadora, eu trabalhava numa escola que tinha essa situação de crianças com muita dificuldade. Defasagem também na idade, né? Idade, tudo misturado. E, infelizmente, a orientadora dessa época, hoje em dia não está entre nós, mas ela trabalhou árduo e conseguiu o objetivo. Ela dividiu turmas, ela colocou aqueles que estavam com mais assim, condições de desenvolver em uma turma, botou outra que estava com mais dificuldade em outra, e ela era muito material para os próprios professores trabalharem. Entendi. Foi uma dedicação enorme. O nome dessa pessoa... É um trabalho individual. Cada aluno tem que se trabalhar de um jeito. Com certeza. Por exemplo, tem muitos alunos que têm muita dificuldade na língua portuguesa, né? Ai, desculpa, meu telefone está tão escandaloso. Não, estou te ouvindo, numa boa. Tem muitos alunos que têm dificuldade na língua portuguesa, outros já na matemática. Mas acredite, menos na matemática do que na língua portuguesa. Acredito. Então, a gente fez um trabalho bem bacana e alcançamos o objetivo, e eles hoje eles estão assim na série deles e deu certo, mas é um trabalho de arrancar os cabelos. Eu só perguntei, eu sei que a gente estava aqui num ritmo, né? Eu perguntei porque eu sempre tive esse questionamento, assim, comigo mesma, né? Porque no Estado eles chamam de CF, correção de fluxo. E pega essa parte do ensino médio, né? Enfim, segmento do ensino médio. E eu sempre me perguntei sobre isso, sabe, Márcia e Andréia? Vou falar muito abertamente com vocês, tá? Será que, de fato, é funcional? Ou será que o governo, né? Claro que eu sei que tem professores que vão mergulhar no que estão fazendo, né? Que isso? O que é isso, gente? Então, não, eu não consigo ver, porque eu estou com a tela aberta, só tem 4 imagens aparecendo para mim. Eu pensei que eu tinha apertado um botão aqui, mas não fui eu, não, hein? Isso aconteceu com o Luiz Felipe ontem. Hein? Foi. Ainda começaram a me zoar. É você, Márcia, eu não. Então,
Então, Andréia, eu fico naquela reflexão, né? Será até onde é funcional, porque eu sei que alguns casos são, mas ou até onde vem para meio que tapar, sabe? Uma realidade que existe no Brasil, compreende? Porque quando você insere o aluno na correção de fluxo, né? Você está tentando sim ajudá-lo, mas você também está meio que tirando ele da classe regular. Está me entendendo? Está acompanhando meu raciocínio? Perfeitamente. Eu penso muito nisso, sabe? Mas fico feliz de saber que, né, há sim trabalhos que são, né, funcionais para essas crianças, para esses adolescentes, essas crianças, enfim. Adriana, eu tive um aluno no 5º ano, Pedro, e ele ficava todo tímidozinho lá no final da sala. Aí eu descobri que ele não sabia ler nem escrever. Ele escrevia assim, por conta própria. Ele era copista. Que letra linda, que caderno organizado, mas ele não sabia nada. Nossa. Aí eu peguei e comecei a alfabetizá-lo. Falei, olha, você fica aqui no cantinho, ninguém precisa saber que você está fazendo outro tipo de atividade. Porque ele já era um rapazinho, sabe? Sei como, já fiz isso também. Pois é, aí eu fui, alfabetizei ele, eu dava aula em 2 horários, ele ficava, tadinho, nos 2 horários comigo, e esses dias foi a formatura dele. E ele sabe ler, sabe escrever, fazer conta, tá assim, maravilhado, a mãe analfabeta. Então, o pai, gente... né, não existia na vida dele. Então, assim, é o que eu estou te falando, não é um trabalho fácil, porque você tem toda uma turma com um tipo de conteúdo, com um tipo de problema. E um aluno só, dessa vez eu tive só um, mas tem hoje em dia são 3, 4, 5 dentro de uma turma, mais os NEEs. Uhum. Olha que loucura, né? Então é complicado, mas eu acho que vale a pena. Certo, fico feliz de saber. E aí, gente, né, seguindo aqui, esse exercício da docência, quando a gente pensa na pesquisa e na prática, né, e pensa também nessa ação transformadora que se renova tanto na teoria quanto na prática, exige o desenvolvimento dessa consciência crítica. Então, Paulo Freire, nesse sentido, assim, o exercício da ação docente requer preparo. Então, segundo Freire, saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas a gente lê essa frase aqui em todos os lugares, né? Criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Porque quando você adota uma postura de um professor pesquisador, né, rumo à prática, porque você pesquisa para você desenvolver a sua prática, para você contribuir, para você qualificar, né, tornar ainda mais aprimorada, né? Então, assim, você vai também criar possibilidades para o aluno produzir, para ele construir. Então, é um trabalho ali conjunto, né? A sua ação de pesquisadora, ela vai impactar na aprendizagem daquela criança. Parece distante, né, o pesquisar e o aprendizado do aluno, não, mas tem muitas relações, essas duas vertentes. Bom, então, pensando na formação desse professor, na perspectiva da construção de novos conhecimentos que não se limitam ao momento da formação inicial, mas principalmente estende-se, né? Então, assim, não é pensar só na pesquisa, né? Na pesquisa e prática, quando o professor está na sua formação inicial. Pelo contrário, a formação continuada desse profissional, né? Então, assim, essa pesquisa e prática, ela deve ser evidenciada também nas formações continuadas, né? Que trabalho vem sendo feito. Então, entende-se, por todo o percurso profissional do professor, podemos assim dizer que a tríade, né? Tríade, 3 elementos:
quem forma, né, o formador, o formando e o conhecimento, se faz mediante uma relação dialética, sendo essa uma característica necessária à realização da praxis, né, que é a prática, enfim. Eu queria saber de vocês uma outra coisa. Aqui nós temos, deixa eu ver, vocês falaram, mas deixa eu só interromper um pouquinho a tela. Nós temos aqui professores que são poucos, que estão do 1º ao 5º, não é isso? E temos também colegas que estão na gestão. Os outros que atuam na educação infantil, gente? Eu sou educação infantil, professora. Ah, tá, entendi. Não, Eu também, professora. Minha escola é educação infantil. Aham, entendi. Então, aí o que vai acontecer? Da 3ª aula em diante, a gente já vai começar a movimentar e a gente vai ter algumas atividades mais práticas, mas não é só a prática relacionada a lúdico e a concreto, né? É uma prática generalizada, é uma prática com foco na pesquisa, né? Você vai pôr a mão na massa. A gente vai ter muitas leituras, a gente vai ter momentos de salas simultâneas aqui para a gente discutir textos. Tem muitas etapas, né, nessa disciplina. E aí eu vou pedir para vocês, deixa eu mostrar o texto aqui, só um instante. Que eu quero que vocês leiam esse texto para a próxima aula. Ah, meu Deus, não é possível minimizar o Zoom? Como é que eu fiz da outra vez? Não dá porque você está gravando. Esqueci, Mas Jéssica. você pode sair da tela cheia e abrir outras pastas, outras coisas. Tá. Ah, tá. Estou procurando pelo nome de um autor. Dale, Jéssica. Jéssica é danada. Tem que fazer um curso contigo. Achei. Jéssica tem que dar aula para todo mundo. É mesmo. Ó, tá aqui. Então, eu vou... gente, vai lá, pronto. Esse texto aqui, eu não sei se algum professor em outra disciplina já trabalhou com vocês. Já. Vê se ele lhes é familiar. Acho que não. Então, para que a gente... Acho que não também. Para que a gente possa adentrar um pouquinho na pesquisa e prática nos anos iniciais, vocês perceberam que hoje a gente falou um pouco da estrutura do ensino fundamental, né? E sempre evidenciando como é que isso vai se desenvolver nos anos iniciais. Como que a gente vai estar aqui? Vocês trouxeram problemáticas relacionadas aos anos iniciais, né? E eu fui fazendo um link aqui com a proposta de hoje. Mas eu quero que vocês, já pensando na próxima aula, que vocês leiam esse texto, tá? Que é o Ensino Fundamental de 9 anos e o Direito à Educação. Eu vou até trazer, mencionar alguns tópicos aqui. Ah, a Paty caiu. Deixa eu adicionar aqui, peraí. São quantas páginas? Ah, ele é curtinho, 17. Ué, gente! Isso é um artigo! Agora eu estou muito bem para fazer isso. Ô, Márcia. Estou de demolho. Ô, Márcia, eu sugiro a você que você coloque a sua câmera em outro ângulo, por favor. Como assim? Mas então, deixa eu concluir isso aqui. Meu Deus do céu, esse Cavalcante não é mole não, gente. Não, professora, é que hoje é o 3º dia da semana que ela está nessa mesma posição, professora. Cavalcante, meu filho. E vai ver por muitos dias. Cavalcante, meu filho, contenha-se. Aqui, ó. Olha só, eu estou em repouso, não tem como. Tá bom, tá, já entendi. Bom, gente, a professora Adriana pode continuar essa aula aqui. Ô, Jéssica, meu bem, o que é isso? Então, né? Gente, vamos focar aqui no negócio. Volta aqui para... Não, aí Cavalcante vai responder. Eu estou focado, professora. Estou focado.
Márcia tem que ficar deitadinha por enquanto. Eu já dei as coordenadas para ela do que ela tem que fazer na aula anterior. Isso mesmo, Jéssica, isso aí. Desse jeito. Aqui, gente. Não vai na onda dela, não, hein? Olha Você só. não sabe o que ela falou. Não. Mas eu acho verdadeiramente que você precisa repousar. Estou falando de coração. Se é recomendação, assim, a gente não conversou ainda no privado, mas assim, eu entendi que você está num momento delicado, né? Então, eu acho mesmo que você precisa cuidar, né? Ter um cuidado especial com a tua saúde, né? Estou falando de coração mesmo, brincadeiras à parte. Eu sei. Aí, quando ela falou assim, ficar repousando, realmente, tem que ficar mesmo. Você tem alguém que te ajuda, ô Márcia? Minha irmã está me ajudando. Que bom, que bom. Então, eu quero que vocês façam a leitura desse texto, tá? Ele vem trazendo um pouquinho, retomando algumas leis, e claro que é intencional o meu pedido de leitura, né, dele. E até apresento aqui, ó, o objetivo principal é uma pesquisa, né? Foi de realizar um estudo exploratório sobre a implementação do ingresso de crianças de 6 anos. Foi quando o ensino fundamental, de fato, né, foi consolidado, onde as crianças de 6 anos fizeram parte, começaram a fazer parte. Nas escolas de ensino fundamental de 8 e de 9 anos de duração, nas redes de ensino municipal. Isso aqui foi realizado em São Paulo, e é um artigo interessante para que a gente não tenha assim, mais nenhum tipo de dúvidas sobre essa estrutura. E aí, uma vez munidos, né, empoderados do que, de fato, quem são esses alunos que estão ocupando o segmento anos iniciais, né, digo, parte, né, do 1º ao 5º ano, a gente vai desenvolvendo a nossa disciplina. Então, eu quero que vocês leiam. Vou dividir aqui. Hoje nós temos quantos grupos? 31. Quer dizer, grupo nosso que tem 31 pessoas. Então, mas assim, mais ou menos, a gente tem o quê? Uns 5 grupos, né? Acho que sim. Não, como é novo, é melhor fazer isso. É melhor a gente inverter isso. É melhor eu deixar o texto com vocês e cada grupo retira do texto, tá? Um ponto, né? Um trecho que chame mais atenção nesse texto e o porquê. Por que o grupo está trazendo esse parágrafo para discussão? Que a gente vai iniciar, o ponto de partida na aula que vem vai ser uma discussão provocada a partir de fragmentos desse texto. Tá? Você vai fazer sala simultânea? Não, eu ainda não... Calma, vai ter o dia da sala simultânea. Depois, vamos um dia de cada vez, não vamos antecipar não vamos nos angustiar. Hoje eu quero que vocês façam isso. Eu vou encaminhar para vocês o texto. Semana que vem vocês estejam cientes de que não precisa todo mundo do grupo não, tá, gente? Nesse caso, não. Um representante de cada grupo apresenta o trecho que considerou relevante para a discussão. Pode até, na hora, não tem problema, ler esse trecho ou destacar pontos desse trecho e dizer para a gente, para a turma, né, por que vocês escolheram esse tópico, esse trecho, para discutir aqui com os demais colegas. Coisa bem simples. Mas, claro, né, gente? Não é porque um aluno vai apresentar que os outros não vão deixar de ler o texto. Não, quero vocês embasados no conteúdo mesmo. Tá? E só um instantinho, que eu tenho outro arquivo aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá, esse aqui, só para vocês não esquecerem, eu vou colocar no grupo, né? O título é o Ensino Fundamental de 9 anos e o Direito à Educação. Tá. Enquanto eu estou vendo aqui outro artigo, vocês acham que a minha fala está confusa para vocês?
Estou perguntando, porque como eu estou vendo de uma disciplina que é matemática, a gente mudou, quero entender se vocês estão acompanhando, se as discussões, está tudo bem? Porque tem um grupo que Você está não falando... mudou nada. Oi? Você não mudou nada. Continua mesmo. Ah, meu amor, mas é aquilo, né? Como vocês já sabem que eu sou assim, enjoadinha, eu não fico só ditando, eu gosto de ter o retorno de vocês. Sempre saber se está caminhando, se tem muita dúvida, ou se esse início está tranquilo, se a gente está aí numa... Ah, professora, todo início é tranquilo, depois a gente começa a ver as coisas. Cavalcante, eu vou falar uma coisa para você, posso? Professora, eu estou embasado no que nós estamos aqui conversando, professora. Eu também. Você me permite um comentário? Ué, fique à vontade, professora. Então, com todo respeito, olha, eu quero que você, Cavalcante, nós vamos encerrar esse semestre, tá? Tá bom. Porque você é uma pessoa... Você é uma pessoa... eu estou falando sério mesmo, pode acreditar. Você é um aluno de muita competência. Obrigado, professor. E esse semestre ele vai ser diferente para você. Porque você vai estar ali, ó. Eu sei que você lia depois e tudo mais, mas você vai estar mais juntinho da gente. Com certeza, professor. Esse semestre aí eu vou arrebentar. Isso, é isso aí que eu quero. Quando você falou que todo início é tranquilo, eu lembrei do final do semestre passado. Exatamente. Aí... Não, mas esse mês vai ser show de bola, professor. Ah, ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Eu não vou te dar mais não vou te dar tanta porrinha assim. Não estou falando disso. Eu sei, meu anjo. Eu tô entendendo. Está todo mundo entendendo. É isso aí. Enquanto professor, minha obrigação. Mas eu digo assim, por você mesmo, né? Exatamente. Que pode render mais, assim, de uma forma... É um autocuidado, né? Acadêmico. Né? Se você vai estar dedicando-se mais, mas por você mesmo. Acho que é merecimento, sabe? Esse semestre vai ser bem melhor, porque esse semestre vai estar tranquilo. Eu estou focadão aí. Estou com o tempo todinho para a universidade agora. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Jéssica Mendonça, tá tranquilo? Tá acompanhando a ideia aí? Tá tudo bem? Fala para mim um pouquinho. Deixa eu agora dar minha voltinha pela sala antes de... Tá sim, professora. Tudo bem. Tá tudo bem, né? Então tá. Tá. Aí, professora não perde a mania, né, Jéssica? Rose, tá tudo bem, Rose? Rosemary? Oi, tá tudo bem. Tá tudo bem, Adriana. E contigo? Demorei aqui que eu estava desligada. Não, eu estou chamando alguns também, porque alguns eu não mencionei no início. Quero só saber se está acompanhando, né? Para quem chegou mais no final, né? Assim, a gente iniciou falando do curso em si, algumas dúvidas, questionamentos, depois a gente seguiu. Não foi intencional, mas foi um processo natural, numa discussão sobre a realidade no município, nas escolas do município, para as classes de alfabetização, para os alunos que estão nos anos iniciais. Então, eu disse, não, gente, pode continuar, porque a gente vai falar dos anos iniciais esse semestre. E só depois que eu comecei a falar um pouquinho da pesquisa e da prática, e quis ouvir vocês. A aula de hoje, realmente, eu me organizei para ouvir vocês. Porque eu também, quando ouço meus alunos, eu tenho uma noção e uma dimensão dessa realidade, porque eu acho maravilhoso, sabe? Você vai ter uma ementa, um cronograma, mas eu gosto de que o teórico, de fato, se torne prático. Então, a aula de hoje, realmente, eu pensei para ter essa dimensão da realidade de vocês enquanto profissionais da educação, tá? Porque você fala de pesquisa e prática, tem gente que acha que é algo, pesquisa e prática, meu Deus do céu, pesquisa. Não. Mas não é o pesquisar por pesquisar. E isso aí tem uma diferença significativa. Patrícia, está aí, Patrícia? Paty, está aí ainda?
Deixa eu ver aqui. Poli, tá tudo bem aí? Professora? Oi? Oi, Drica, tá sim. Você vai mandar a ementa para nós também? Vai, né? Tudo. É porque a primeira semana eu estou aí fazendo uns ajustes, sabe? Vendo aí direitinho, acompanhando a turma, fazendo umas conferências. E eu achei, por exemplo, eu já vou mexer na ementa, num detalhe. Vou até sugerir para a Gabi também, que trabalha com a outra turma, que me veio uma ideia aqui na cabeça. Mas a gente está organizando ainda, porque essas 2 primeiras semanas, Cavalcante, como vocês já sabem, é sempre demais, né? Um momento que a gente está organizando, né? Estruturando tudo direitinho, tá? Beleza. Eu queria... Deixa eu ver quem mais está aqui. Vânia, tá tudo certo, Vânia? Ana Paula Fialho. Professora, eu tô aqui, tá? Oi, Pati. Não, eu Eu não te imaginei. ouvi, eu tava falando com o Dai, eu não te ouvi, mas eu acho que é porque eu botei no fone, eu tô te ouvindo normal, mas agora que eu escutei que você chama Vânia. Eu É não sei isso. se é o meu fone, que parou, tem um fonezinho, tem coisa aqui que tem fiozinho, que é o único que eu tenho no momento. Aí eu não sei se foi o fone, aí Dai que me avisou, Patrícia, você se chama, eu não tô ouvindo. Ah, não, fica tranquila. Só queria saber se está caminhando. Que eu vi os outros, que hoje tem um grupo mais quietinho, tem um grupo mais falante, que é natural em toda a aula. Rafa, tá me ouvindo, Rafa? Tô, professora, é porque meu telefone tá meio escangalhado. Mentira, tá com a tela toda quebrada. Aí tem hora que funciona o áudio, tem hora que não, tem hora que tá doido. Tá. Mas eu tô te ouvindo. Ótimo. Aí agora, para fechar a nossa aula, tem uma proposta para vocês, sabe? Eu quero, é bem simples, assim, não tem nada demais, mas é uma proposta individual e vocês vão fazer isso no chat, porque depois eu vou baixar esse chat, vou recolher essas informações, tá? Deixa eu ver quantos tem aqui, peraí. 31. 31 é porque eu acho que tem alunos com a tela duplicada, né? Que está 2 vezes, está pelo celular. Eu sou um deles. Não, mas tem mais, só você não. Luci, tá tudo certinho, Luci? Tudo certo. Uhum. Por enquanto tá legal. Esse texto aí, esse artigo, que pelo que eu vi parece ser chatinho, mas, né, vamos embora. Não é não. Não é não, nada do que difere da nossa discussão de hoje. Ele só Então tá traz bom. um pouquinho, porque foi uma pesquisa, né? Foi uma pesquisa, e essa pesquisa foi próxima à época que estruturou-se os 9 anos, entendeu? Mas tranquilo, você vai ver só, nada demais. Tá Deixa bom. eu colocar aqui, porque eu vou pedir para vocês registrarem no chat. Só um instantinho. Bom, primeiro eu vou lançar, né? Eu já tinha planejado, mas eu vou até escrever aqui para vocês. Eu quero que vocês entrem agora, né, a partir da minha pergunta e respondam, cada um por si. E nesse momento eu vou dar um tempinho, mas eu não quero que vocês, assim, comentem. O comentário, quero que se sintam à vontade, tá? Vou botar aqui. Lá vai. Você, não é para a gente colocar que é a gente que está fazendo a resposta, é isso? Não, vocês vão escrever, não é isso? Vocês vão escrever. No processo, não vai ficar ali esperando a colega responder. Claro, né? Quem demorar um pouco mais para colocar a própria opinião, vai colocar, vai ter outros que vão colocar na frente. Vocês vão André, eu estou perguntando assim, eu boto, Márcia falou isso, né? Eu, Márcia Viana Ferreira. Aí vou dando minha resposta. Não precisa, porque eu sei que é você. Ah, tá. Entendeu? Eu sei que é você, porque o nome aparece para mim. Ah, tá bom. Tá bom.
Tá, peraí um pouquinho. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ai. Cavalcante, você tá de mal com o cabeleireiro? Não, isso aí é um novo estilo. Ah, é? Raul Papai Seixas. Noel? Raul Seixas, se tivesse vivo. Ah, é? É. Mas Raul Seixas não tinha cabelo branco, não, era todo preto. Mas se tivesse vivo, já teria, né, meu amor? Que ele já deveria estar agora com quase 80 anos. Pô. Olha só, a primeira provocação é a seguinte, né? Como futuro Não, vocês vão ler no chat, pode deixar, ó. Como futuro pedagogo, entendo que a pesquisa é importante porque é por conta de vocês, tá? Eu não estou conseguindo ler o seu... Não, vou botar ainda, só estava lendo. Aí eu vou dar enter. Ah, tá, professor. Vê se foi aí, ó. Ó, como futuro pedagogo, entendo que a pesquisa é importante porque número de linhas não tem. Fiquem à vontade, tá? Eu vou dar um tempinho, vou esperar vocês. Vou até pegar uma água aqui enquanto isso. O silêncio ensurdecedor. Ai, ai. Eu também vou tomar uma água. Porque é essencial. Porque esse é o carro.
Acho que ainda falta. Esperar só mais um pouquinho. Eita. Antecipa o quê? Onde é que eu escrevo? Eu acho que tem gente que está na sala, mas não está, né? Aí não vai poder participar. E é essencial essa parte. Se vocês puderem aí sinalizar com o pessoal que... Ficou mudo para você. Ah, se você... Estou falando? Se vocês puderem sinalizar lá com o pessoal que não está aqui, né? Ó, tem que responder umas perguntinhas lá no chat. Tá bom. É essencial. É essencial. Essa prática no desenvolvimento. Desenvolvimento. Esse Quantos faltam, gente, mais ou menos? Eu sei que eu estou escrevendo. Uhum. Quem mais está escrevendo? Deixa eu ver aqui. É porque quando eu baixo o chat, aí eu tenho uma noção maior, mas eu não vou fazer isso agora. Até porque tem que encerrar a aula e tudo mais. Mas tá faltando gente. Pode, gente, seguir ou ainda tem alguém? Espera aí, professora. Pô, Ah, tá, eu perguntei, vocês não falam? Ora. Eu estou desenvolvendo meu raciocínio. Com Vou tomar uma certeza. água também, professora. Pô, Já bebi água? eu vou tomar uma água também. Ah, tá, meu filho. Vai, termina aí, Cavalcante. Termina, Cavalcante. Primeiro estou fazendo um caderno para passar para o chat. Coloquei lá, Adriana. Sim. Não, livro não, Cavalcante. Ótimo, Vânia. Professora, coloquei, mas eu não sei por que foi... Está escrito aqui, quer ver? Foi enviado para Patrícia Reis, mensagem direta. Não sei se está conseguindo identificar. Porque você tem que colocar Eu acho que apareceu só para mim, Luana. Acho que tem que botar para todos. E assim, é assim hoje. Ah, tá. Perdão. Eu estou falando com quem? Com ninguém, né? Estou aqui chamando Jéssica. Ai, Senhor. Jéssica, como é que está a formatura de vocês, enquanto o pessoal está terminando aí? O que? A festa?
Então, tivemos alguns contratempos, né? Porque tem umas pessoas que desistiram, e inclusive eu vou conversar com a turma a respeito no sábado, mas tá tudo tranquilo, né? A gente fechou com uma empresa bem bacana, eles estão até fechando com outras turmas, e tá organizado para 2023, acho que setembro, agosto, não me lembro agora, mas eu acho que se der tudo certo, a gente consegue até adiantar um pouquinho, né? Assim, para fechar o período certinho. Vamos ver. Ai, Mas tá tudo ótimo. certo, graças a Deus. Que coisa, gente. Já tô lá na frente. Eu também estou ansiosíssima. Eu estou aqui com os pensamentos pro meu vestido aqui, ó, loucura, doideira. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou dar aí mais 5 minutinhos. Vamos lá. Porque, assim, a luta é tanta, né? Tanta discussão, tanta leitura de texto, tanto trabalho, tanta pesquisa e prática, né? E, não, tem que fazer É isso que eu falo com o pessoal. A gente tem que se esforçar, tirar de onde não tem, porque são 4 anos, né, gente? Não são 4 dias. Para passar assim despercebido, é impossível, né? Então a gente tá na batalha, né? Imagino. Vocês estão no 5º, né? Falta o 6º, o 7º. 3 períodos, né? Falta 1 ano e meio, né? Uhum. E aí, agora tem estágio. Hoje eu parei para pensar, gente, eu estou fazendo estágio, estudo, aí tem esse TCC que a gente já começou, né, a fazer a pesquisa e tal. É uma loucura, né? Então tem que ter uma recompensa assim, né, para fechar bacana, né? Eu acho importante. Eu estava pensando aqui. Vocês vão terminar antes de eu concluir meu doutorado. Mas pode deixar que a gente vai se falando, darei notícias. Com certeza. Porque como o doutorado são 4 anos também, aí eu estou no 2º ano ainda, né? Então, tem o ano que vem todo, mais 2023, para defender, ou no final de 2023 mesmo, ou no início de 2024. Gente, inacreditável. Antigamente, a gente dizia assim, meu Deus, estamos em 1999. Uhum. Ai, vai chegar 2000, socorro. Tá voando, tá tudo voando. E passa rapidinho. Sim. Vou fazer o seguinte, eu vou lançar a 2ª pergunta aqui no chat, para quem terminou, tá? Mas não tem problema, mas aí vai sair da ordem, eu prefiro esperar um pouquinho. Aqui na hora que eu... Deixa eu ver aqui. Vou aproveitar, já vou mandar para vocês o texto, já que eu estou aqui, estou esperando. Mas é tanto grupo, meu Deus, socorro. Peraí. Vou até dar uma... Vou dar aqui uma pausa, porque fica esse silêncio na gravação, não precisa. Então, a segunda é: ensinar nos anos iniciais exige pesquisa e... Completem, por favor.